1 de João 4, 1 a 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. João, o apóstolo João, ele dá-nos, podemos dizer, a fórmula para testar os espíritos. Não creiais a todo espírito. Ou seja, ele dá-nos como que se fosse uma fórmula para sabermos se o que está no nosso espírito, se o que os outros nos dizem, os outros nos ensinam, em termos espirituais, é de Deus ou não é de Deus. Jesus fez milagres, maravilhas. Isso mostra que Ele é Deus. Mas se olharmos para Ele apenas como Deus, não vamos ficar completamente maravilhados. Pois Deus pode todas as coisas. No entanto, quando vemos Jesus como um ser humano como nós, em tudo igual a nós, mas sem pecado, isso sim nos faz ficar maravilhados. Como é que uma pessoa, ser humano como nós, pôde fazer o que ele fez? Jesus disse coisas incríveis que só Deus pode dizer. No entanto, quando ouvimos o que ele diz, como um ser humano igual a nós, ou ficamos maravilhados porque Deus veio até nós, ou então só podemos achar que Jesus era um louco, um impostor, quando o ouvimos falar e o vemos como um ser humano apenas. Jesus aceitou a adoração. Se o virmos apenas como Deus, vamos achar isso normal. Mas quando o vemos como homem, isso tem que desplotar em nós admiração, espanto, adoração. Jesus veio. Deus veio. Não foi que Jesus se foi tornando cada vez mais Deus. Não. Jesus veio. Ele é Deus e Ele é homem. Por isso João diz que muitos falsos profetas têm levantado. Mas o Espírito de Deus, aqueles que falam pelo Espírito de Deus, é todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne. Veio significa que não deixou de ser Deus, mas veio se tornar carne e osso. E como carne, ele experimentou tudo o que qualquer ser humano experimenta, inclusive tentações, mas sem pecado. Confessar que Jesus veio em carne, a olhar para ele, para o ser humano como nós e ficar maravilhado, é crer nele, abraçá-lo, valorizá-lo, como não podemos fazer com mais nenhuma outra pessoa à face da terra. Confessar que Jesus veio em carne é apenas para aquele que nasceu de novo, aquele cujos olhos foram abertos para a grandiosidade, a beleza, a excelência de Deus, que se tornou homem, que veio até nós e é único. É o único ser humano, verdadeiramente humano e digno de adoração, obediência, submissão, etc. Sempre que olhamos para Jesus e vemos algo que ele fez, mas dizemos, ele fez isso porque era Deus. Não estamos a confessar que Jesus veio em carne. E esse é o espírito daquele que se opõe a Jesus. É o espírito do Anticristo. Aquele que se opõe a Cristo. Porque aquele que não confessa que Jesus veio em carne, isto é, confessa apenas que Ele é Deus, Ele veio como Deus. Então Jesus não é plenamente homem e como tal não nos pode salvar. E esse é o espírito do Anticristo. Jesus Cristo veio em carne. E isto é glorioso. Ele é glorioso. Glória, pois, a Ele.